Olá, queridos, passando aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo de domingo às 15 horas, que trata do assunto: o que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Querido, será que esse também é o desejo do teu coração? Se é, vamos entrar em concordância com o Senhor e vamos examinar os 11 pontos que podem tirar essa paz, essa alegria do nosso coração. E o ponto de hoje, o quarto ponto, é amor ao mundo. Vamos ter uma palavra de oração. 1 João 2, 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem assim a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de ministrar a Tua palavra para os Teus filhos, para o Teu povo. Sabemos, Senhor, que é uma grande responsabilidade. Por isso, eu quero lhe pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere o Teu Santo Espírito para me ungir, para me capacitar, para me dar sabedoria, para que eu possa, Senhor, transmitir essa palavra de maneira autêntica, de maneira poderosa, de maneira eficaz, e que as pessoas que estão nos assistindo possam ser grandemente abençoadas, e que o Senhor também libere sobre aqueles que nos assistem o espírito de revelação e o espírito de sabedoria sobre o pleno conhecimento da Tua palavra, para que possamos receber no Espírito aquilo que o Senhor nos tem dado maravilhosamente. A Ti, meu Deus, neste momento, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, uma das coisas que nos atrapalham, que nos dificultam a andar na plena felicidade é amar ao mundo. Veja, o mundo hoje está numa constante evolução, está numa criatividade, numa inventividade que não há mais tamanho. Então, quando esse texto fala que não é para você amar ao mundo, nós temos que ter um certo cuidado, porque ele não diz que nós não podemos utilizar as coisas do mundo para o benefício da igreja, para o nosso benefício. Então, nós precisamos estar antenados com as coisas que estão acontecendo para usufruir de tudo aquilo que Deus nos permite. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui nesse momento, ele estaria usando a internet, as redes sociais, tudo aquilo que nos facilita na comunicação no tempo presente. Agora, o cuidado é você não se apegar, é você não se ligar, é você não ficar dependente totalmente dessas coisas do mundo, porque isso não agrada ao nosso Deus. Então, nós podemos usar as coisas do mundo, sim, mas não devemos amar as coisas do mundo, porque se alguém amar o mundo, escute bem, o amor do Pai não está nele. Veja, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Observe, o que vem a ser uma concupiscência, um nome meio esquisito, mas eu quero te dizer, meu amado, que todos nós temos essa tal de concupiscência. Eu vou explicar claramente para você do que se trata. A concupiscência se trata de um desejo exagerado para se conseguir alguma coisa. Então, você pode desejar as coisas, com certeza. É saudável, é desejável, porém, você deve desejar sabendo que às vezes você não pode usufruir daquilo. Então, se não é para usufruir, passa batido e você passa para outra página da história. Mas aqueles que têm a tal da concupiscência, eles são viciados, eles são fissurados, eles são muito desejosos de ter, de conseguir, de fazer as coisas que normalmente
não nos é lícito. Veja, essas três coisas atacaram nossos pais lá no Jardim do Éden. Veja, irmãos, esse negócio é antigo. Só que, do mesmo jeito que atacaram Adão e Eva lá no paraíso, ele nos ataca hoje, aqui e agora. Vamos explicar pormenorizadamente o que significa cada uma dessas concupiscências. Quando Deus plantou o homem no Jardim do Éden, ele disse que era para o homem usufruir, era para o homem administrar, cuidar e guardar o jardim. E que ele podia usar de todas as frutas que estavam lá, menos uma fruta que chamava-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor foi muito claro: dessa fruta vocês não podem comer, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Imagine, amados, Deus colocou o homem no paraíso, deu toda a liberdade, liberou tudo, menos uma única coisa que o homem não podia fazer. E foi exatamente nessa única coisa que o homem não podia fazer que ele fez. Então a concupiscência da carne é fazer aquilo que você não deve fazer. A carne, ela milita contra o espírito, ela quer nos levar para o mal, ela quer usufruir de prazeres proibidos. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nem tudo aquilo que eu desejo fazer, eu devo fazer. Em 1 Coríntios 6,12 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, se Deus disse que Adão e Eva não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é um assunto final, não podia. Mas o que é que eles fizeram? Comeram. E por causa disso, eles, por transgredir uma palavra do Senhor, eles pecaram, foram lançados fora do Jardim do Éden e começou uma vida de dificuldades para o homem, que teve que comer do suor do seu rosto, plantar a terra, esperar frutificar para depois comer. Então, lamentavelmente, essa situação ocorreu por causa da desobediência, da concupiscência da carne. É satisfazer a sua carne a qualquer preço. É aquela história, você é um homem casado e tem uma vizinha lá muito linda, muito bonita, e você fica fissurado querendo ter um caso com aquela vizinha. Não pode. Primeiro, ela é casada. Segundo, você também é casado. Então, é o tipo da coisa, é o tipo da vontade a qual não nos é legal praticar. É ilícito. Essa coisa não convém. E foi exatamente aqui que o nosso pai Adão e Eva caíram. Agora, existe uma segunda concupiscência, que é desejar aquilo que você não pode ter. Então essa vem pelos olhos. Então você precisa regulamentar, você precisa controlar esses impulsos de querer tudo que os outros têm. O mundo vai dizer que está na moda agora, o status é você ter uma BMW, é você usar roupa de marca, é você andar de avião, é você frequentar os melhores lugares. Mas a pergunta é, você tem dinheiro para dispor essas coisas? Normalmente, não. Aí o que é que o cara faz? Se atola em dívida, começa a fazer dívida desnecessária para satisfazer o mundo, para fazer a concupiscência dos olhos, que é querer ter tudo aquilo que você não deve ter. Ah, mas o meu vizinho comprou um carro zero, parabéns para ele. Mas você não está em condições de comprar um carro zero. Então, se aceite, se ajuste com o seu carrinho velho que você tem aí, que está lhe servindo perfeitamente para as suas necessidades. E o terceiro tipo de concupiscência, amados, é muito sério. É você querer ser aquilo que você não deve ser. Por exemplo,
A serpente falou para Eva: ah, Eva, você pode comer da árvore, te garanto que não vai acontecer nada. Porque Deus sabe que no dia que você comer dessa fruta, você será conhecedora do bem e do mal. Você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ora, essa proposta aguçou a curiosidade, o desejo da nossa mãe de ser igual a Deus. Querido, Deus é Deus, você é você. Não queira usurpar uma glória que não é tua. Jesus Cristo disse lá que mesmo ele sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, mas Jesus é Deus. Claro, ele poderia se aferrar a essa verdade, porque ele verdadeiramente é Deus. Mas, no tempo que ele esteve aqui na terra, ele estava como homem. Ele estava como homem. Então, ele, sabiamente, não usurpou o ser igual ao seu pai. E Jesus é uma pessoa que sempre honra o pai. Ele sempre põe o pai em primeiro lugar, ele fica em segundo. Isto é honra. E eu e você também precisamos praticar os mesmos princípios. Dar a Deus toda a honra, glória e adoração que lhe é devida. Eu e você, querido, não somos nada. Então nós não podemos reivindicar nada para nós, porque tudo é dele, por ele e para ele. Romanos 11:36. Então, na concupiscência, na soberba da vida, a nossa mãe Eva desejou ser igual a Deus. Aí ela completou as 3 concupiscências. Viu que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Viu que a árvore era agradável aos olhos, bonita, cheirosa, concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Então ela fechou o pacote das 3 concupiscências e partiram para a desobediência. E isso foi grave, porque trouxe todas as consequências que hoje o mundo passa em função dessa atitude lá de 6.000 anos passado no Jardim do Éden. Então hoje, ainda hoje, meu querido internauta, essas concupiscências nos agridem. A Bíblia diz que Deus quer nos instruir nos caminhos que deve seguir e sobre as suas vistas ele vai nos dar conselho. Ora, todos nós, filhos de Deus, desejamos ardentemente ser guiados pelo Senhor. E mais, a Bíblia diz em Romanos 8,14 que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Agora, a grande indagação, a grande questão é que quando você lê essa passagem na Bíblia, quando você vê esses versículos, você tem uma ideia errada, como eu tive há bem pouco tempo atrás. Então a gente está esperando, irmãos, que Deus venha pessoalmente falar conosco, dizer para nós o que é que a gente tem que fazer. E como Deus não vem e não fala, aí você se acha no direito de fazer o que você acha certo. Veja, não espere, querido, que Deus mande o anjo Gabriel pessoalmente falar com você a respeito de ser guiado pela palavra de Deus. Por quê, pastor? É simples. Você tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos, que nos descreve, que nos orienta, que nos ensina todos os caminhos que nós devemos seguir, queridos. A Bíblia fala em Deuteronômio 10:12. O que é que Deus requer de nós? Será que Deus requer alguma coisa de você e de mim? Sim, cara. Ele requer 5 coisas de você e de mim. Primeiro, que a gente tema ao Senhor. Gente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é exatamente o temor ao Senhor que nos faz evitar o mal, evitar o pecado. Então, quando você tem o temor de Deus, você evita o pecado e vive em santidade. Segunda coisa que Deus quer de você e de mim é que nós andemos em todos os seus caminhos. Isso fala da palavra de Deus. O caminho que Deus deixou para nós é a palavra. Então nós temos a palavra revelada, nós temos a palavra disponível.
E ainda tem gente que diz que ama a Deus, mas Jesus foi claro: aquele que me ama, guarda e pratica a minha palavra. Se você, meu querido, não guarda e não pratica a palavra do Senhor, significa literalmente que você não ama o Senhor. Então vamos parar de hipocrisia e vamos ser honestos com nós mesmos e com o Senhor. Terceira coisa que Deus quer de nós é que nós possamos amar a Deus. Então, acabei de dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, então nós podemos praticar os seus mandamentos, porque é saúde para a nossa vida. A quarta coisa que Deus quer que a gente faça é que você venha servir a Deus e aos irmãos. E aí, certa feita, Jesus perguntou numa reunião de discípulos: quem é o maior, o que senta na mesa ou o que serve? E ele respondeu: no padrão do mundo, o maior é o que senta na mesa, mas no nosso caso, o maior é o que serve. Por quê? O Filho do Homem não veio a esse mundo para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, amar a Deus significa cumprir seus mandamentos. Servir a Deus significa servir ao Senhor e aos irmãos. E a quinta coisa que ele quer que a gente faça é que que guarde os seus mandamentos e os pratique. Meu amado, se eu e você dispusermos de tempo para ler a Bíblia, para anotar aquilo que te é precioso. Amados, todas as madrugadas eu tenho um devocional com Deus. Eu estou sempre anotando as coisas que o Senhor me fala, e isto tem sido uma maravilha, porque, como diz Jeremias, achadas as suas palavras, logo eu as comi, e foi motivo de gozo e prazer para o meu coração. Então é muito bom a gente anotar num caderno, numa lista, quais são os mandamentos do Senhor aos quais eu e você poderemos servir. Então, meus amados, nós precisamos, em obediência ao Senhor, não praticar a concupiscência da carne, que é fazer o que não deve fazer, a concupiscência dos olhos, que é ter o que você não deve ter, e a soberba da vida, que é ser o que você não deve ser. Sabe por quê, meus amados? O próprio Jesus diz que essas coisas aqui não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O mundo é uma competição sem limite. Ora, o mundo passa, bem assim a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Queridos, eu sempre digo que o maior desafio, o maior desejo, o maior procedimento do ser humano é abrir mão da sua vontade e praticar a vontade de Deus. Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que você que já é um filho de Deus, você também desceu do céu, porque o seu espírito, que é a sua parte principal, não veio da terra, veio do céu. Então nós também viemos do céu, e como tal, não devemos procurar fazer a nossa própria vontade, que é normalmente pecaminosa, mas precisamos conhecer e praticar a vontade do Senhor. Esse texto aqui é simples. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Naquele dia, você vai se encontrar com Jesus e ele vai dizer: olha, não vos conheço. Oh, irmão, que palavra pesada essa, não vos conheço. A Bíblia diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos são de dizer: Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas. Você fez por causa da palavra, mas eu pessoalmente não vos conheço. Meu irmão, que tragédia, que situação é você chegar naquele dia diante
do Todo-Poderoso, crente abafando que você vai entrar para o reino de Deus, ele vai dizer, ô queridão, não te conheço. Então, meus amados, fazer a vontade de Deus é a principal obrigação e responsabilidade de um cristão, filho do Deus vivo. Portanto, a partir de agora eu te peço, eu te suplico que abra mão da sua vontade. Sabe por quê? A sua vontade até pode ser boa, mas a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então abra mão de uma coisa que é boa para ficar com uma coisa que é boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, meu amado, permanece para sempre. Lá no céu todo mundo diz sim para Deus. Aqui na terra não. Deus quer que eu e você viabilizemos a vontade dele aqui na terra. Porque no céu, uma única pessoa que não obedeceu à vontade de Deus já saiu de lá, que foi o tal do Lúcifer, que era querubim ungido, que era líder de louvor, mas ele resolveu curtir a sua própria vontade. E aí, velho, ele foi expulso do céu, lançado sobre a terra, e nunca mais ele vai voltar ao céu. Então esse é um exemplo que nós precisamos mirar, que nós precisamos observar para não cairmos neste erro. Então, eu e você existimos aqui na terra para viabilizar a vontade de Deus aqui. Assim como no céu todo mundo diz sim para Deus, vamos também ter o propósito de em tudo dizer sim para o Senhor aqui na terra. Porque a terra, meus amados, ele deu aos filhos dos homens. A terra é nossa. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então eu e você é que estamos aqui mandando nessa terra. Então quando Deus quer fazer alguma coisa, ele tem que ter a nossa concordância. Por isso que a oração é um ingrediente tão importante para o cristão, porque é através da oração que nós entramos em acordo, em concordância com o Senhor e liberamos a sua vontade aqui no planeta Terra. Agora veja, o Salmo 1 Timóteo 6, 7 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Alguém já te falou isso? Que você nasceu nu, pelado, com a mão no bolso? O que é que você trouxe da barriga da sua mãe para esse mundo? Nada. De tal modo, quando nós sairmos desse mundo e formos para o reino do papai, não podemos levar nada. E querido, é exatamente essa é a nossa existência terrena, que há toda a confusão, toda a guerra, todo embaraço, porque as pessoas nascem sem nada. Hoje, por exemplo, nós temos muita coisa que Deus nos deu: casa, carro, família, igreja, ministério, emprego. Tudo isso nós conquistamos aqui mediante a bondade de Deus. Tudo isso Deus nos concedeu. Agora, quero lhe dizer que quando nós partirmos desta vida para morar com o papai, Jesus já foi lá preparar lugar para nós, para que onde ele esteja, nós estejamos também. Mas acontece, meu amado, que nada desta terra você vai poder levar para o céu. Nada. Nem dinheiro, nem casa, nem carro, nem apartamento, nada. Então, não vamos brigar, não vamos discutir, não vamos nos exasperar uns com os outros, porque o fulano comprou um carro, você não comprou, porque isso, porque aquilo. Ei, para! Usufrua bem, querido, daquilo que Deus te deu. Use gostosamente os recursos que Deus te proporcionou para viver uma vida de paz, de quietude, abençoando a sua família, abençoando a igreja, abençoando aqueles que mais precisam. Porque, meu irmão, não adianta você querer acumular. Tem gente que só pensa em acumular tesouros. E o Senhor foi muito claro: não ajunte para vós outros tesouro aqui na terra, porque aqui
a ferrugem corrói, os ratos roubam, os ladrões escavam e roubam. Não adianta nada você guardar tesouro aqui, mas ele diz, guardai para vós outros tesouro nos céus, aonde a traça não come, os ratos não roem, o ladrão não cava, o seu tesouro lá no céu está garantido. E o que é o tesouro no céu? São as boas obras, são a ajuda que você dá para os mais necessitados, as ofertas que você disponibiliza para a igreja. Isso tudo são tesouros no céu. E as vidas, meu irmão, que eu e você ganhamos aqui na terra, essas são o nosso tesouro. Esses bens você vai levar para o céu. E você vai chegar diante de Jesus e vai dizer, escuta, cadê as vidas que eu te confiei? Aí você diz, Senhor, eu não sei, como difícil, as pessoas saíram da igreja, as pessoas foram embora, isso e aquilo. Aí ele vai dizer, servo infiel, você será lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas o outro você vai dizer, Senhor, cadê, servo, cadê as pessoas que eu tirei? Está aqui, Senhor. Uma vida, 2 vidas, 10 vidas, 50 vidas, não importa. Você ganhar uma vida, você está fazendo a vontade de Deus, você está agradando ao Senhor, e Deus vai ficar muito feliz com o seu posicionamento, com o seu comportamento. Então a única coisa desse mundo que a gente vai levar para o céu são as vidas que nós ganharmos para Jesus. Então vamos nos envolver com isto, vamos cumprir este mandamento, vamos cumprir com esse chamado de Deus, porque ele é um chamado para todos nós. Então, o que é que a Bíblia diz? Ora, tende o sustento, comida, casa, e o que, tendo sustento, e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, tem muita gente que tem tudo e não é feliz. Por quê? Porque o saco do interesse nunca enche. A pessoa, quanto mais tem, mais quer. Não adianta, velho. Você vai largar tudo isso aqui. Então, trate de desapegar dessas coisas materiais e trate de viver uma vida plena de santidade, de favores, de amores e de proteção, de tudo que Deus proporcionou para nós. Então, a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque a grande verdade é essa, amado. Você nunca trouxe nada para o mundo. Eu hoje sou um cara extremamente próspero, porque eu tenho tudo. Porque Deus me deu. Não fui eu que conquistei. Claro, eu cooperei com o Senhor. Mas se não fosse por Ele, eu estaria do mesmo jeito que eu nasci. Agora, eu tenho a plena certeza de que as coisas que eu tenho hoje, primeiro, não são minhas, são do Senhor. Ele me deu o privilégio de administrar. A Bíblia diz que se nós não renunciarmos a tudo quanto temos, não poderemos ser discípulos de Jesus. Agora, a boa notícia é que quando ele fala de renunciar, ele não está dizendo que vai tirar você da jogada. Não, você tem que tirar aquele bem do seu coração. Ele vai confiar em você e em mim para continuar administrando aquele patrimônio. Então você renuncia no sentido de abrir mão da prosperidade, da propriedade, né? Do ser dono. Mas você vai continuar usando aquele bem que Deus te deu. Você não vai ficar Durango Kid. Não, não, não. Você vai continuar usando aquele bem para a glória de Deus. Sabendo que não é teu, mas Deus amou você, que deu o direito de você administrar aquela situação. Não é realmente espetacular, querido? Com certeza. Então, nós, tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora, Tiago 1,4 tem uma palavra muito interessante. Ele diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Vimos isso lá atrás. Que o que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aqui ele volta a dizer. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, meus amados, eu quero lhe dizer que não vale a pena você ser inimigo de Deus. Primeiro,
Deus é o Criador do universo. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Deus é o seu Pai. Deus é seu amigo. Então, se você for amigo de Deus, você tem tudo. Agora, amado, se você é inimigo de Deus, não espere ter nada de Deus. E esta é a situação do homem natural que não conhece a Jesus. A Bíblia diz, porque vós, quando inimigo de Deus, fostes reconciliados através do seu Filho Jesus Cristo. Então é Jesus que nos faz a reconciliação espiritual com o nosso Deus. Portanto, não entre aqui em desgaste e queira ficar amando o mundo, porque nós só podemos amar a Deus. Um outro texto interessante, queridos, é Mateus 4, de 8 a 10, que diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amados, veja bem, essa é uma das tentações que Jesus passou lá no Monte da Tentação em Jericó, quando ele se retirou 40 dias para jejuar, preparando-se para assumir o seu ministério terreno. Então o diabo disse, olha, Senhor Jesus, levou ele no alto monte, mostrou todos os reinos desse mundo e a glória dele, e disse assim, tudo isto me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Se você, prostrado de joelho, me adorar, eu lhe darei tudo isso. Ora, será que Satanás não está mentindo quando disse para Jesus que toda a glória desse reino foi dado para ele? O que é que você acha? Não foi não. Porque quando Adão e Eva caíram lá no paraíso, eles entregaram o governo desse mundo, eles entregaram a autoridade desse mundo nas mãos do diabo. Então o diabo está certo, tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Só que Jesus não está interessado em nada que venha das mãos do diabo. Ele disse, ó, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amado, o que tem de cristão hoje, de crente adorando o diabo indiretamente, não está no gibi. Eu vou te dar alguns exemplos. Tem uma festa chamada Carnaval, que é a festa da carne, festa do diabo. E tem muitos crentes que não vão, presta atenção, não vão lá para a rua por desfiles, mas fica na sua casa assistindo aos desfiles das escolas de samba. Estão prestando culto a Satanás. Não importa se você é crente, católico, macumbeiro, não importa o que você é. Se você está na sua casa assistindo a um desfile de escola de samba de carnaval, você está prestando culto a Satanás. Quando você está no seu carro ouvindo música do mundo, pagode, rock, samba, seja lá que ritmo for, se essa música é mundana, você está prestando culto a Satanás. Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, você é muito radical. Não sou, não. A Bíblia diz que você tem que separar o santo do profano. Então, aquilo que não é santo é profano. Fim de papo, não precisamos discutir aqui teologia nem ponto de vista. Então, meus amados, Jesus foi muito claro. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em 1 Coríntios 1, 26 a 29, diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que
ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ó, queridos, que palavra poderosa é essa? Deus é um Deus espetacular. Deus não é um Deus previsível. Deus não é um Deus da lógica humana. Deus é Deus. Imagine você que ele pega as coisas mais absurdas do mundo para confundir aqueles outros. Ele diz assim, ó: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Você pega, por exemplo, os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos é uma linhagem de pouca cultura, não era sábio. Um era pescador, outro era cobrador de imposto, outro era isso, outro era aquilo, mas eles não eram sábios, eram até iletrados, não tinha muita cultura. Mas foi através desses homens que o Senhor Jesus revolucionou o cristianismo no mundo. Então ele vai mais. Que Deus também não chamou muitos poderosos. Os caras eram muito simples, ninguém dava valor para eles. Nem muito nobre nascimento, não tem lá família X, família Y, que são famosas, não tem nada disso. Pelo contrário, olha aqui, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus pega uma coisa louca como eu, como você, e transforma num grande servo de Deus. Isso é uma maravilha, né? Mas Deus não vai pegar o cara que já é doutor, que já é isso, que é aquilo, embora ele possa usar também esses. Mas não é essa a lógica do reino. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Tem gente que é completamente sem capacidade, Deus pega, porque Deus não chama os capacitados. Deus capacita os chamados. É exatamente por isso que ele pega essas pessoas menos expressivas para estabelecer o seu poder, a sua glória, e para confundir aqueles que pensam que sabem alguma coisa. E Deus também escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Imagina, Deus aqui tá apelando, né, irmãos? Ele pega tudo aquilo que não é para transformar em glória, em milagres, em acontecimentos, em coisas profundas. Então Deus usa os humildes, os desprezados e aqueles que não são, para reduzir a nada os que pensam que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Queridos, por mim e por você, nós não somos capazes de nada, mas Deus nos unge. A unção do Espírito Santo é a ferramenta, é o poder de Deus para nos dar condições, como seres humanos, de servir a um Deus sobrenatural, a um Deus vivo, a um Deus poderoso. Não tente servir a Deus na força do teu braço, porque Deus não precisa de você nem de mim. Mas quando Deus quer nos usar, e Ele faz muito isso, Ele derrama do seu Espírito Santo, derrama sobre nós poder, unção, sabedoria, graça, estratégia, realizações, e aí você vê Deus fazendo coisas super poderosas, usando pessoas inexpressivas. Essa é a glória do Senhor, que Ele não reparte com ninguém. Que não é para você, a força do meu braço fez tal coisa. A unção de Deus em você permitiu fazer tal coisa, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E para a gente terminar, tem um texto que eu acho muito interessante, 1 João 4,4. Ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus. Olha que declaração extraordinária. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Quem está em vós, em nós, dado pelo próprio Deus, é o Espírito Santo, o maior poder do planeta. Então o Espírito Santo está em nós. Então ele diz que maior é o que está em nós, o Espírito Santo, do que o que está no mundo. O que é que está no mundo? Satanás e seus demônios.
Então eles estão aí aprontando, fazendo uma série de coisas que não presta. Mas não é para você ficar com medo, não. Maior é o que está em vós, Espírito Santo, do que o que está no mundo. Deus nos colocou no mundo para fazer a diferença, para fazer toda a mudança que se torna necessária. Então, não tenha medo. Tem gente que passa por um despacho de macumba, se benze todo, dá uma meia volta para um... não precisa nada disso. Agora, é preciso você ter sabedoria de não andar por aí chutando tudo quanto é despacho que você acha, porque você não deve cutucar o capeta com vara curta. Veja, o Senhor nos protege. A Bíblia diz, no Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, que notícia espetacular saber que durante todo lugar que eu e você vamos, há um anjo de Deus enorme nos guardando, nos protegendo. Agora, observe bem, isto não é uma coisa pura e simples. Se você cometer uma transgressão, o anjo de Deus cruza os braços e não age. Aí o diabo que está do seu lado, porque o diabo também coloca um demônio todo o tempo do seu lado. Então você tem, no dia a dia, um demônio de um lado e o anjo de Deus do outro. É aquela guerra, um fica soprando no teu ouvido, fulano, faz isso. Não, não faz. Faz aquilo, não faz. O diabo nos tentando para o mal. O anjo do Senhor nos guardando para o bem. Então, o fato, meu amado irmão, preste atenção nisso, de você ter um anjo de Deus do teu lado, não te dá o direito de fazer o que você quer, de pecar, de ir para onde você não deve, de fazer bobagem. Porque mesmo com um anjo do seu lado, se você fizer bobagem, o diabo vai tocar em você. E Deus não quer isso. Por isso que ele diz, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Desde que você permaneça na santidade. Permaneça no centro da vontade de Deus. Permaneça com o teu Espírito Santo fluindo dentro de você com todos os poderes. Aí vai dar certo. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esse momento. E que você, meu amado, possa praticar esses ensinos que eu acabei de gravar aqui para a sua edificação. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi pregada. Senhor, naquilo que eu não consegui alcançar, eu peço que o teu Espírito Santo esclareça no ouvido dos meus irmãos aquilo que não foi explicado, para que eles possam, meu Deus, praticar isso a partir de agora, levando muito a sério as coisas que eu aqui ministrei, porque não foi palavra de homem, foi palavra de Deus. Também, Senhor, nós queremos dar oportunidade agora a cada um dos nossos ouvintes a realizarem um Pix, uma oferta de amor para o reino de Deus. O número do Pix é 41 99979 6625. Deus não precisa do seu dinheiro, mas você precisa fazer prova e depositar uma semente de amor no reino do Senhor. E o Pix é uma coisa tão simples, você pega seu celular aí agora e digita esse número que eu te dei, 41 99979 6625, e digita teu Pix. Logo eu vou ser comunicado pelo banco desse Pix, e eu vou estar orando por você, agradecendo e pedindo para Deus confirmar todas as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Obrigado por esse momento. Continue a nos assistir todo domingo às 15 horas no YouTube, porque sempre terá uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de edificação para você. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Esperamos rever você no próximo domingo, na permissão do Senhor. A ti, papai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém.